aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o chefe Dário Eberson e esse é o nosso Confeitaria no Ponto. Aquele programa bem docinho e super gostoso de toda sexta-feira, às 18h30 aqui no Sabor e Arte. E o programa de hoje tá espetacular, porque a gente vai ter duas receitas incríveis e maravilhosas. Eu tô falando dos deliciosos biscoitos amanteigados, que é uma sensação e é super legal para vender ou para presentear. E também aquele famoso e amado pelo mundo inteiro bolo Red Velvet, super úmido e super cremoso com aquele recheio que é de se derreter. Então, se aconchega aí no sofá, chega junto, porque hoje a gente vai aprender essas duas beldades. Os biscoitos amanteigados são muito antigos e em todo lugar do mundo você encontra latinhas presenteáveis, pacotinhos decorados e muito mais. Sem falar que ele é um ótimo item aí para você que está começando na confeitaria e quer ganhar uma grana extra, porque além de facílimo de fazer, ele é delicioso e derrete na boca. Mas agora me diz uma coisa, de onde e de quando será que vem o biscoito amanteigado? Na Idade da Pedra, o homem das cavernas triturava grãos com os dentes, então surgiu a ideia de moer os grãos com pedras, misturá-los com água e secá-los no fogo. Mas os primeiros registros sobre o preparo de biscoitos remetem à época dos faraós no Antigo Egito, aonde ocorria um bom cultivo do trigo. Ele era utilizado em rituais egípcios, em formato de animais ou humanos, e era oferecido às divindades em troca de chuvas para a fertilidade do solo. Na época dos descobrimentos portugueses, era um pão achatado de farinha de trigo, bem duro, assado várias vezes para garantir uma boa durabilidade. Mas eles ficaram mesmo populares na Europa no século XVII, quando começaram a ser fabricados com essências e chocolates, e só aí foram industrializados. Essa delícia da confeitaria é bem antiga, mas o legal mesmo é que o biscoito, não importa a receita, sempre foi um símbolo de presente e, melhor ainda, sempre foi uma coisa deliciosa de se comer. Vamos então para a nossa receita. Para o nosso biscoito amanteigado, a gente vai precisar de 50 gramas de manteiga sem sal, uma gema, 30 gramas de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de sopa de essência ou extrato de baunilha, 100 gramas de farinha de trigo e 5 gramas de cacau em pó 100%. Para começar o nosso biscoito, a gente vai precisar bater 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Esse biscoito, além de delicioso, a receita dele é super econômica e rende bastante. Eu vou usar a batedeirinha de mão mesmo, mas se você quiser, pode utilizar a planetária. Vamos bater muito bem, até dar uma esbranquiçada nessa manteiga. Vamos juntar ela aqui agora. Aqui junto da manteiga, eu já vou colocar a minha gema, o açúcar refinado, a pitada de sal e, por último, a essência ou extrato de baunilha. E vamos bater muito bem. Geralmente, as receitas de biscoitos amanteigados que a gente encontra são receitas mais complicadas de dissolver a manteiga gelada na farinha de trigo. Aqui não, a gente vai bater tudo e depois acrescenta a farinha de trigo sem dor de cabeça. Vai por mim, esse biscoito é delicioso. Vamos bater mais um pouquinho. Ficou tudo bem cremoso. A gente vai tirar o excesso aqui dos batedores e vamos adicionar 100 gramas de farinha de trigo. E como ele é um biscoito amanteigado de chocolate, a gente vai adicionar aqui 5 gramas de cacau em pó 100%. Se caso você preferir fazer o biscoito branco, substitua essas 5 gramas de cacau em pó por 10 gramas de leite em pó. Vai ficar delicioso. Aqui, com o auxílio de uma luva, a gente vai
devagarzinho com a ponta dos dedos, né? Amassando a farinha de trigo e misturando os ingredientes aqui dentro. Eu não vou sovar essa massa, eu vou apenas juntar e fazer uma bolinha. Quando a massa se juntar por completo, tá pronta. Veja só, a gente vai incorporando a massa e no momento que toda ela desgrudar aqui das mãos e da tigela, a massa está pronta. E ela vai ficar essa bolinha de massa linda aqui. Agora é só trabalhar com ela, porque diferente das outras, essa massa aqui não precisa de descanso. Aqui na minha bancada eu vou espalhar um pedaço de papel manteiga para facilitar a abertura da massa. Eu vou colocando aos poucos pedaços da minha massa e vou espalhando aqui sobre o papel manteiga. E aqui a gente só precisa dobrar ele por cima para a gente conseguir abrir com mais facilidade. Vou usar um rolinho aqui. Essa é uma massa que a gente não precisa deixar ela muito grossa. Você pode deixar ela numa espessura de 2 a 3 milímetros. Muito bem. Massa aberta, eu vou utilizar aqui para cortar agora uma chapa que tem vários cortadores embutidos e uma só no formato de coração. Mas se você quiser, pode cortar ele em qualquer formato. Aqui eu vou posicionar os meus cortadores e pressionar. Já corto vários de uma vez só. Como ela é uma massa delicada, com auxílio de uma espatulinha, a gente vai tirar esses biscoitos aqui e o excesso também. Então, eu começo removendo o excesso da massa. E aqui eu vou pegar o biscoito. E ó, como sai lindo, bem perfeitinho. E vou colocar sobre uma chapinha de metal. Pode ser o fundo de uma assadeira também, se você preferir. Prontinho! Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 15 a 20 minutos ou até a bordinha dele começar a ficar firme. E no caso do branco, você perceber que as bordinhas estão começando a dourar. Vamos lá? Nossos biscoitos já assaram e agora a gente vai deixar eles esfriarem aqui na bancada por mais ou menos 1 hora para a gente voltar com a decoração deles. Para a decoração dos nossos biscoitos, a gente vai utilizar aqui 200 gramas de cobertura sabor chocolate ao leite e 200 gramas de cobertura sabor chocolate branco, que eu vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Com as nossas coberturas derretidas, eu vou utilizar aqui um corante próprio para chocolate, que é o corante lipossolúvel, e vou tingir a minha cobertura branca de rosa. Então vamos colocar um pouquinho aqui dentro. Eu vou mergulhando todos os biscoitos, intercalando na cobertura ao leite e na cobertura branca tingida de rosa. Só colocar aqui e com um garfinho normal de casa, de cozinha, banhar cada um deles, bater bem para tirar o excesso e raspar aqui na borda do bowl. E a gente vai colocar sobre um papel manteiga para deixar secar. Maravilha! Agora que a gente já banhou todos eles, eu vou aproveitar essa cobertura rosa e vou colocar um pouquinho de corante rosa escuro, também lipossolúvel, para a gente fazer uns detalhes bem bonitos nesses biscoitos. Eu vou transferir essa cobertura para um saquinho para facilitar a aplicação desse detalhe. Vou cortar a pontinha dele e vamos fazer linhas e zigue-zague aqui em todos os biscoitos. Olha como vão ficando lindos esses biscoitinhos, ó. Agora é só levar isso aqui para a geladeira por uns 5 minutinhos ou até que a cobertura seque. Vamos lá!
Os biscoitos já estão sequinhos e agora, com o auxílio de uma tesoura, a gente vai tirar essas rebarbinhas que ficam aqui na lateral dele. Então, com muito cuidado, a gente vai cortando esse excessozinho para deixar o nosso biscoito o mais bonito possível. E essa foi a nossa receita simplificada de biscoitos amanteigados. E eu tenho certeza que se você fizer em casa, você vai se apaixonar literalmente e nunca mais vai querer trocar de receita. Mas ó, não sai daí, porque no próximo bloco a gente tem uma receita deliciosa de bolo Red Velvet e eu vou também contar um pouquinho da história dele. É rapidinho, fica aí, porque a gente volta já já.